Salve, salve, galera, boa noite. São exatamente 7h25. Tivemos um pouco de problemas atrasados aqui, problemas técnicos. A Globo tem, a CNN tem, entendeu? Porque nós não teríamos. Então, realmente, eu peço perdão a vocês aqui em nome de toda a equipe, que tivemos um problema técnico resolvido já para nossa aula de atualidades, né? O nosso updating de atualidades do dia. E, infelizmente, vai ter que ser um pouco mais curto mesmo, porque o professor aqui tem horário, eu vou ter que sair voado depois e, infelizmente, não vou poder ficar além do horário. Mas eu prometo que na semana sem ser essa outra, que não vai ser também a outra, que eu vou estar viajando, quando eu voltar no próximo programa de atualidade, nós teremos aqui um programa ainda mais especial. Mas vai dar tempo de falar dos temas principais que eu separei. Eu queria falar sobre a crise hídrica, sobre a questão também da espionagem e do marco civil da internet e da efeméride do aniversário de morte de Getúlio Vargas. São 60 anos do suicídio de Getúlio, temas que podem, evidentemente, cair na sua prova do Enem, do vestibular. São temas realmente importantíssimos, eu julgo, né? Então, vamos lá. Vou mostrar aqui no slide de vocês o primeiro tema da noite, que é justamente o tema da crise hídrica. Vocês têm acompanhado aí, galera, o que tem acontecido, que é justamente o fato de São Paulo estar operando já com um limite baixíssimo da reserva lá da Cantareira, que é onde um dos reservatórios de água já está no chamado limite, no limite morto, né, que é justamente abaixo do que eles tinham para usar. O governo de São Paulo já prevê que tem água só para os próximos 30 dias, no máximo 35 dias, e é um drama, né? Vocês têm visto aí as pessoas já começando a racionar, já ter racionamento, cada vez mais as pessoas tendo que diminuir o consumo, e o problema da água é um problema que vem se discutindo já há um tempão, né? A questão da água é um problema mundial, uma questão que tem a ver com a sustentabilidade, tem a ver com questões de meio ambiente. Apesar da terra ser coberta em grande parte por água, né? 3/4 da terra é água. Isso não quer dizer muita coisa, porque grande parte dessa água potável, da água doce, ela não tem acesso, né? O ser humano não tem acesso imediato. Calotas polares, geleiras. Então esses problemas tornam já a água escassa. E falando especialmente de Brasil, né, para um tema de redação, né, um tema de redação é importante, para um tema mesmo de questão de prova, é bom lembrar que o Brasil viveu um processo de urbanização, um processo de crescimento das cidades sem nenhum planejamento. Sem nenhum planejamento. Ocupações ilegais de encostas, né, favelas, e ocupação também em vias públicas. E tudo isso vai tornando o problema não só da água, mas do próprio lixo, do meio ambiente como um todo. Então é óbvio que a gente está vivendo agora um momento gravíssimo do ponto de vista climático, que é uma seca que não se viu durante tantos anos. Desde os anos 30, não há tanta escassez de chuva quanto nesse momento. Esse é um problema. Existe um problema de geografia, natureza e tudo mais. Mas há um problema também humano, de não ter planejamento, de não se perceber o quão a falta de organização por parte do poder público, do Estado, a coisa chegaria nesse patamar. Bom lembrar que há mais de uma década governa São Paulo o PSDB, né? Hoje o governador do PSDB é o Geraldo Alckmin, governador de São Paulo, e que inclusive já está praticamente reeleito, né? É interessante como é que, mesmo com a crise hídrica tão forte em São Paulo, o governador não cola, né, esse tipo de imagem ruim. Ele continua nas pesquisas muito bem para ser reeleito. E é óbvio que há um problema natural, mas há um problema também humano, dessa questão da falta de planejamento e da ação do poder público, né, por a situação de São Paulo estar tão grave. Inclusive, São Paulo e Rio de Janeiro fecharam até um acordo e chegou-se, inclusive, a ter todo um tipo de crise entre o estado do Rio e São Paulo por conta do problema da água. Fala-se há muito tempo, né, que a água geraria as novas guerras do futuro, a disputa pela água. Eu lembro de um filme horroroso chamado Waterworld, né, do Kevin Costner, que era um filme justamente que acabava a água no mundo, um filme muito trash. Se você puder não ver, eu agradeço. Deixa eu mostrar a imagem aqui. Pá! Aí o Geraldo Alckmin, a terra completamente seca, né, a preocupação com a água, e aí a manchete de março ainda.
Maior crise hídrica de São Paulo expõe lentidão do governo e sistema frágil. 8,8 milhões de paulistanos foram surpreendidos por uma novidade. Se consumissem 20% menos de água, ganhariam um desconto de 30% na conta seguinte. Então essa é uma das medidas emergenciais adotadas pelo governo do Alckmin, do governador Geraldo Alckmin, aí a empresa Sabesp, né? Então é um tipo de medida para tentar, em cima da hora, resolver o problema hídrico lá do glorioso estado de São Paulo. Tá aí, inclusive, a Agência Nacional de Águas, só para você lembrar que existem agências que tratam desses assuntos. A ANA foi criada no governo Fernando Henrique, quando as agências foram criadas, né? A Anatel, a Anvisa, a NTT, várias agências aí para todo tipo de tarefa. E a ANA é a agência nacional que regula a preocupação hídrica do país, né? A questão hídrica aí. Beleza? Aí a lembrança da secura, né? Da falta de água. Você vê que o último verão mais quente foi em 43, e esse último verão foi quente a beça. O próximo já promete, já está esquentando a beça. Aqui no Rio de Janeiro já está ficando bastante calor também. Você começa a saber que o clima começa a mudar ou começa a esquentar pelo Facebook. A galera começa a escrever no Facebook que tá calor, que não tá, que tá quente. E realmente estamos aí com um problema seríssimo da estiagem. A falta de chuva é absurda mesmo. Então existe também esse problema natural. Beleza? Essa imagem é impressionante agora que vocês vão ver. Olha só, a crise hídrica no estado faz secar cachoeiras no interior de São Paulo. Né? Você vê o drama aí, inclusive, das pessoas que gostam de cachoeira, do qual eu não me incluo. Eu tenho horror à cachoeira, eu fico pensando logo que tem alguma cobra, que tem algum bicho peçonhento. Eu tenho horror à cachoeira. Eu gosto de piscina, né? Bastante civilizada, né? Acho uma coisa muito selvagem, muito aborígene, negócio de cachoeira. Inclusive, eu tenho um trauma. Minha mãe sempre disse que tá chovendo lá na cabeceira e você não sabe, aí vem uma tromba d'água de mata. Então, eu sempre pensei na cachoeira como uma coisa meio assassina. Eu morro de medo de cachoeira, tá? Eu também tenho muitos amigos hippie, eu não gosto de hippie, não, tá? Bom, vamos mudar de assunto. Mudar de assunto. Vou ver aquela câmera. Philip, thank you. Outra discussão agora. Mas a questão da espionagem é um tema importantíssimo. Vou falar agora da espionagem e também pegar como gancho a questão do marco civil da internet. Eu acho esse um dos temas mais interessantes para as provas desse ano, envolvendo a atualidade. Eu queria lembrar a vocês que o Brasil foi alvo de espionagem dos Estados Unidos. O escândalo foi revelado e isso desde o ano passado vem se falando e esse ano continua. E um dos dobramentos mais importantes da espionagem foi a votação no Brasil do Marco Civil da Internet, que criou uma série de regras para a internet, como, por exemplo, a preocupação com a privacidade dos usuários, a questão da neutralidade da rede, né? O debate sobre a possibilidade das empresas da internet, não levarem para fora informações dos seus usuários. Então há toda uma discussão em torno desse assunto. E não tenha dúvida que o Marco Civil da Internet ganhou fôlego, né? Ganhou o espaço para ser debatido, em grande parte por conta da espionagem que o Brasil sofreu. Vocês viram qual foi? Eu queria só lembrar o seguinte, existem dois casos de espionagem. O primeiro caso já tem alguns anos, que foi o caso do Wikileaks. Lembra do Wikileaks? O Wikileaks era aquele cyberativista australiano chamado Julian Assange, que desenvolveu um site e que foi alimentado por informações dadas por um soldado chamado Bradley Manning, que inclusive está preso nos Estados Unidos, pegou uma prisão de 35 anos, mudou inclusive de sexo, agora ele é mulher, é a Chelsea Manning, está preso lá 35 anos, e esse Bradley Manning é que passava as informações para Assange. E o Assange fez o Wikileaks divulgando vídeos, divulgando conversas, informações, o que os americanos pensavam do mundo, né, através de gravações dentro de consulados e embaixadas americanas. E isso criou um grande embaraço para os Estados Unidos. Tanto é que os americanos estão doidos para pegar esse Julian Assange.
O Assange, ele está preso na embaixada equatoriana em Londres. Esse Assange é uma figura meio andrógena. Vou mostrar para vocês a foto dele, para você ver se vocês lembram dele. Ele está preso lá na embaixada equatoriana porque o Equador deu a ele asilo político, ofereceu a ele asilo político, mas ele não pode sair porque a Inglaterra não deu o salvo-conduto. Salvo-conduto é a permissão para ele poder sair de Londres, pegar um avião e ir para o Equador. Só que a Inglaterra não deu o salvo-conduto. Então o que ele fez? Ele está há mais ou menos 2 anos na embaixada equatoriana. O Equador quebrou uma parede lá e fez um loft para ele, né? Fez um apartamento maior, com banheiro e tal, para ele ficar ali mais confortavelmente. E o cara está lá. Então essa é uma situação. Esse é o caso Wikileaks. Inclusive, só para terminar, no caso do Wikileaks, o Assange ele responde por crimes sexuais na Suécia. Tem um detalhe, porque o enredo é complexo. Os americanos querem pegar ele, mas não tem assim imediatamente uma formalização do porquê pegar o cara. Então seria o quê? Ele responde por crimes sexuais na Suécia. Ele transou lá com 2 mulheres sem camisinha e isso é crime na Suécia, né? Inclusive, quando saiu a notícia, eu dizia assim, que ele transou com 2 mulheres sem camisinha na Suécia. Eu não entendia qual era o crime, se foi transar sem camisinha ou com 2 mulheres, né? Na verdade, é sem camisinha. E aí, a Suécia pegaria ele e provavelmente mandaria ele para os Estados Unidos. Então, o imbróglio é esse. Mas esse é um caso. O outro caso é o mais recente. É o caso que estourou ano passado, que é o caso Edward Snowden. É o caso de Edward Snowden, que revelou informações secretas americanas e envolvendo o Brasil. O Edward Snowden revelou, que apareceu no slide para vocês agora, a Operação Prisma. Prism em inglês, tá vendo? Chamado Prisma. Estados Unidos obtém dados com conhecimento das empresas de internet. Então, ele revelou isso. Até porque caraca, eu esqueci o nome dele, o Edward Snowden, ele trabalhava para a agência NSA, que é a National Security Agency, que é a agência secreta norte-americana, né? A NSA. E ele, então, terceirizado da empresa, sabia muitas informações e revelou essas informações para o mundo inteiro. E ele usou como como é que eu posso dizer, fio condutor, né, como porta-voz dessas informações, um jornalista que mora no Brasil, chamado Glenn Greenwald, que trabalha para o jornal inglês Guardian, né, o The Guardian. Ele mora no Brasil, né, esse Greenwald, ele é americano, mas ele veio ao Brasil, acabou ficando por questões pessoais, né, se casou com um brasileiro chamado David Miranda. E ele, então, revelou essas informações para o Guardian, para o Globo, para a revista Época e Programa Fantástico. E aí revelou que os americanos tinham espionado o celular, inclusive, e a internet, da presidente Dilma Rousseff, da Petrobras e do Ministério das Minas e Energia. É bom anotar esses alvos, né? Os alvos brasileiros foram esses. O Ministério das Minas e Energia, a presidente Dilma e a Petrobras. E aí depois foi se revelando uma série de outras espionagens americanas, arapongagens americanas, como, por exemplo, a Alemanha foi espionada, a França foi espionada, o Vaticano foi espionado, olha que impressionante. O jornal italiano denunciou que o Vaticano foi espionado no seu momento mais secreto. Esse ano isso, quer dizer, ano passado, no conclave, quando os cardeais da igreja se reúnem na Capela Sistina, junto com o Espírito Santo, para escolher o Papa. No último conclave estavam reunidos os cardeais, o Espírito Santo e os Estados Unidos, que já sabiam que a escolha seria do Bergoglio, do Papa argentino. Então a espionagem foi ganhando, assim, uma dimensão impressionante. Vou mostrar aqui imagens para vocês sobre isso.
Olha só. Aí é o Obama, né, responsável pelas agências secretas americanas. Vocês sabem que existem centenas, uma centena pelo menos, de agências secretas americanas. A NSA é uma delas. A NSA é apenas uma delas. Tem várias outras agências. A CIA é uma das mais famosas, né? Tem até filmes sobre isso, né? Tem um filme agora, que eu esqueci o nome do filme, que é com o Leonardo DiCaprio, que é justamente sobre o surgimento da CIA. Daqui a pouco eu lembro aqui o nome do filme. Aí é brincadeira com o assunto, ó, por isso que eu gosto tanto de morar no Brasil, aqui o governo nem sabe que eu existo. Aí outra brincadeira com o tema da espionagem, Yes We Can, né? Fazendo um trocadilho com o slogan da campanha do Obama, Yes We Can, não é verdade? E isso aqui é interessante, que lembra... Isso aqui sou eu mesmo. Aí isso aí lembra o livro 1984, do George Orwell, que é um livro futurista, escrito nos anos 50, sobre uma sociedade futura, onde as câmeras vigiariam as pessoas teriam seus passos vigiados, e sistemas de segurança o tempo todo em atividade. Ele errou por alguns poucos anos, porque ele falou 84, isso certamente em 2004 estava acontecendo freneticamente, né? Você vê que hoje as pessoas têm muito pouca privacidade, até em nome da segurança. No livro do Orwell, que é um livraço, vale a pena você ler, tem 2 bons livros do Orwell. Eu acho melhor ainda A Revolução dos Bichos, que é uma crítica ao comunismo, né? Uma crítica ao Stalin, a todos eles. Mas no caso de 84, uma grande entidade controlaria os passos das pessoas. E essa entidade no livro é chamada de Grande Irmão. Olha que curioso. Dando origem ao programa de televisão Big Brother, né, feito por uma empresa holandesa chamada Endemol. E hoje você vê que os reality shows é um sucesso, né? Todo mundo gosta de ver reality show, uma coisa assim, que virou uma moda, né? As pessoas gostam de saber da vida dos outros, isso é uma coisa meio voyeur, mas tem enrolado muito. Inclusive, a Fazenda está ótima, a Fazenda está sensacional, né? Nós temos, assim, ultimamente, brigas fantásticas na Fazenda. Muito ruim, né? Nossa, tem gente que gosta de ver isso, eu acho muito... Bom, ok? Vamos para as imagens. Vamos lá, que nós não temos tempo para as brincadeiras hoje. Chama atenção até do Philip, me chamou atenção. Aqui o Big Data, isso aí é propaganda, né? Hoje os algoritmos, né, dizem tudo. Você futuca na internet, você entra num site, você compra um negócio, pô, vai abrir no Facebook uma propaganda que te diz respeito de algum produto que tem a ver com você, com alguma coisa que você já comprou. Já percebeu isso? Você pode ver, isso aí é cada vez mais o marketing, né, direcionado, voltado para o interesse da pessoa. E eles estão fazendo isso através do chamado Big Data, né? É interessante. Outro dia mesmo eu abri o meu Facebook, tinha uma propaganda lá entendeu? Sobre impotência sexual. Mas aí estava errado. Naturalmente, se alguém usou meu computador, isso pode acontecer também. Mas a ideia é essa. Eu tô zoando, obviamente. Eu comprei um filme outro dia de um diretor chamado Lars von Trier. Aí tinha lá do lado propaganda de outro filme do cara. Aí tu fica instigado a comprar o negócio, né? É assim mesmo que funciona o tal do Big Data. Aí esse que vai aparecer pro slide para vocês agora, esse que vai aparecer agora é o Edward Snowden. É esse aí que revelou, todo mundo viu, né, as informações sobre o caso. Ele deu uma entrevista pro Fantástico, pra Sônia Bride. E eu te pergunto, onde ele está hoje? Na Rússia, né? Hoje o Edward Snowden está na Rússia, escondido, né? Até deu uma entrevista ao Fantástico, mas ele se fantasia, usa uma roupa e tal para disfarçar. E o prazo dele na Rússia está acabando. Eu lembro que ele ficou um tempão no aeroporto lá de Moscou, até ele poder entrar no país. E agora ele fica na Rússia e, inclusive, deu uma miguelada tentando vir para o Brasil. Mas o Brasil não tem peito para brigar com os Estados Unidos nesse nível, né? É até uma coisa interessante, que eu acho que pode ser uma coisa cobrada em prova. Qual foi a reação do Brasil em relação à espionagem? O que o Brasil fez em relação à espionagem? Uma questão foi o fato da Dilma ter desmarcado a viagem aos Estados Unidos que ela faria no passado. Foi uma reação diplomática. A Dilma ia ser recebida no mais alto nível de protocolo que um presidente é recebido. E ela não foi. O outro episódio de reação foi a compra dos caças suecos. Vocês viram isso? O Brasil comprou 36 caças. Isso era um programa que o Fernando Henrique lançou, FX. E 3 países disputavam a venda dos caças.
Estados Unidos, Suécia e França. E o Brasil ia comprar os da Boeing, os americanos, os Super Hornets F-18. E o Brasil acabou comprando os aviões suecos, chamados Gripen NG, de uma empresa chamada Zob. Isso foi uma reação, né? E a outra reação foi o próprio Marco Civil da Internet, que eu vou abordar para vocês daqui a pouquinho, depois do nosso primeiro intervalo, tá legal? Eu volto daqui a pouquinho com mais temas sobre ainda a espionagem, e em especial sobre o Marco Civil da Internet e o que o Brasil tem feito para se tornar mais seguro com relação à arapongagem dos outros. Já volto.